Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que tá calor para todo mundo, mas seja feita a vontade de Deus. Então vamos orar aí para a situação mudar e vamos começar o capítulo 11, tá? Então hoje a gente está iniciando, a gente finalizou na semana passada, né? O capítulo 10 e hoje a gente está iniciando o livro 3, tá bom? No livro 3, a gente vai começar falando sobre escravidão no Brasil, tá? Eu gostaria de começar falando com vocês sobre escravidão, uma coisa importantíssima. Primeiramente que, quando a gente fala de escravidão, a gente não está falando só de como aconteceu quando os escravos vieram, mas sobre as consequências disso para o nosso povo, para a nossa identidade nacional. Porque sim, tem diretamente um efeito em nós, em quem nós somos, o que nós acreditamos, nas nossas crenças de valores, nas pessoas até que a gente confia ou não. Tá influenciado por meio disso aqui, tá? Eu gostaria de lembrar vocês que, diferente de quando os jesuítas chegaram nas Américas e viram os indígenas, entenderam, eles são pessoas, mas são menos evoluídos, um pouco atrasados, né? Então, se a gente ensinar para eles o que é a cultura europeia, que é evoluída, o que é o cristianismo através do catolicismo e etc., tudo bem, eles vão se tornar evoluídos também, entendeu? Agora, com o negro não foi assim. Primeiramente que até a Igreja Católica não via o negro como uma pessoa, tá? Isso vai ter embasamento científico da época? Vai. A religião vai estar a favor? Vai. Então, tanto a religião quanto o catolicismo, quanto a ciência vão estar ali perpetuando esse pensamento de que o negro é um objeto ou próximo a um animal, já que ele é um ser vivo, tá? E eu vou mostrar para vocês tudo isso hoje na aula. Eu quero que vocês já respondam aqui no chat. Vou compartilhar aqui. Para vocês terem uma ideia, então, o processo de escravidão no Brasil aconteceu, né? O primeiro navio negreiro, que eu vou explicar o que é, né? Chegou em 1535, olha aqui, perto da época que o governo geral veio, né? Então veio mais ou menos aquela época. E a escravidão no Brasil durou até 1888. Quantos anos de escravidão a gente teve no nosso país? Quem é bom de matemática, já coloca aí no chat. A gente vai focar na escravidão no Brasil, tá? Mas eu quero que vocês respondam aí no chat. Quantos anos de escravidão nós tivemos? Tic-tac, 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 tic-tac. Vamos, gente. Mais alguém vai responder? Mais ou menos 333. Isso mesmo. Quantos anos nós temos de Brasil? Quem sabe? É uma coisa perto da lógica. Exatamente. De Brasil, nós temos 520 anos do território, né, governado pelos portugueses, etc., porque ele foi dividido e esse processo começou lá em 1500. Se nós estamos vivendo 520 anos depois, que nós estamos em 2020, então quer dizer que nós temos aproximadamente dos 520 anos de Brasil. Desses 520 anos de Brasil, 333 foram de escravidão. Foi a metade do período que nós temos de país? Não, foi mais da metade, certo? Porque metade de... Isso aqui seria um pouco mais de 150 anos, né? Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, o meu bisavô foi escravo. Então, olha só, como é perto, né? 353 anos. Uhum. Eu falei alguma outra coisa que não foi 50? Desculpa, então, se eu falei. Eu falei 30? Desculpa. E eu tava vendo 50 ali e tava achando que tava certo. 330. Eita, tô falando 30. 353 anos de escravidão, tá? E aí vocês pensam, vocês são a geração antes da minha, né? Antes disso foi dos meus pais, aí tem os meus avós,
E os meus bisavós, que são seus tataravós, né, mais ou menos da geração, foram escravos. O meu bisavô foi africano trazido como escravo, tá? Por isso que eu tenho também, né, sangue. Hoje em dia, no Brasil, quase todo mundo tem um pouco, tá? De sangue negro. É diferente quando a gente fala, por exemplo, uma coisa até que o pessoal da manhã questionou. Ah, professora, mas nos Estados Unidos não é assim. As pessoas são bem negras, ou bem retintas, né, que seria o termo mais correto, ou bem clarinhas, né, bem brancas. Por que isso? Porque nos Estados Unidos, até mais ou menos 50 anos atrás, alguns estados, era proibido casar negro com branco. Estava na lei. A pessoa poderia ser expulsa do estado e pagar uma indenização ao estado, e que nunca era barato. Tinha estado que, existe até um filme que conta essa história, eu pessoalmente não consegui ver porque eu sofro com essas coisas, psicologicamente falando. Mas tem um filme que conta a história de um casal que o cara era negro, acho que a mulher era branca, eu acho que era isso. E eles foram presos por terem casado assim. Se você, quem aí da família tem uma família que gosta de música gaúcha ou sertaneja, não tipo sertanejo universitário não, mas sertanejo mais para trás, tá? Esse sertanejo forte mesmo. Se a gente observar, eu cresci ouvindo essas músicas, né? Meu pai era paranaense. Então, se você escutar a maioria das músicas, são terríveis. Tinha uma música mesmo, eu não vou saber cantar para vocês, eu lembro da letra. Nem presta atenção nisso. Começa a prestar para você ver. Eu sempre gostei de prestar atenção. Chorava, porque as histórias sempre eram tristes. As músicas gaúchas. Principalmente as antigas. Hoje em dia elas são mais animadinhas, mas as antigas eram bem tristes, né? Posso trazer para vocês depois. E aí tinha até uma história que contava que uma moça, né, filha de um fazendeiro lá, acho que ela estava passeando e ela sentou num toco para descansar. Veio uma cobra e mordeu ela. E tinha um cara que acho que provavelmente trabalhava ali na fazenda e ele era negro. E ele vê naquela situação, ele vai, rasga ali o pedaço que a cobra mordeu e chupa o sangue, que já é uma coisa super perigosa, não é indicado, porque pode envenenar os dois, né? Só que ele chupou o sangue a ponto dela não morrer. Quando o pai dela viu a cena, ele não entendeu e matou ele. E era super aceitável e justificável. Ele era um homem negro tocando a mulher branca. Entendeu? Para vocês verem como que a situação era. Isso tá na música não como uma coisa só triste, como um fato que aconteceu, tá? Porque ali, gente, a história brasileira, ela é completamente marcada pela história da escravidão. E isso, mesmo depois de 1888, quando aconteceu, né, a grande libertação. Mas não é indicado para chupar o sangue da cobra, já foi feita pesquisa, não é a melhor forma. Então, por exemplo, mesmo depois, quando eles vão ser libertos, não existe um plano para ajudar essas pessoas. Só expulsam ela e aí você compra o quê? Você come o quê? Você vive onde? Entendeu? Mas a gente vai falar sobre o pós depois. Eu quero focar na escravidão do Brasil. Primeiramente, eu preciso que vocês entendam que na África já existia escravidão, tá? Como não só na África, mas em quase todos os outros países que a gente já estudou tinha escravidão. Grécia, Roma, que a gente estudou, tinha escravidão. Normalmente por dívidas, normalmente, mas também tinha por guerras. Lembra que a gente falou? O conceito de escravidão na África não era o mesmo conceito que a gente teve. Porque a gente teve uma escravidão mercantil, que eu já vou explicar qual é a diferença, tá? Nesse caso aqui, era mais parecido com o europeu. Que, por exemplo, quando a gente falou, eu tô dando isso até pro sexto ano agora. Quando a gente estudou o conceito de escravidão, né, romana, grega, em que às vezes a pessoa até escolhia se manter escravo ali, porque a escravidão dessa época, ela não era uma coisa assim, de humilhação, de bater, era um servo, tá? O senhor dava ali uma casa para ele, às vezes a pessoa estava devendo. Digamos então que o Fabiano ali devia para o Abreu, tá? Você estava devendo 15 mil reais. Fabiano, você tem como pagar os 15 mil reais que você está devendo para o Abreu? Você não tem. Então, o que você vai fazer? Você vai combinar com ele. Então, eu trabalho para você durante 5 anos
para pagar esse dinheiro que seria a força de trabalho minha. Então, se você precisar de plantar, eu planto, cuidar da casa, eu cuido. O que precisar fazer, eu vou fazer, até pagar a minha dívida. Mas aí a pessoa às vezes ficava assim, depois de 5 anos, né? Tô trabalhando para essa pessoa aqui, não arrumei outro emprego, não tenho casa, porque eu já vivi ali na casa do Abreu. Então vamos fazer um acordo? Eu continuo aqui trabalhando e você me dá comida, tá? Então, às vezes, eles até preferiam ficar. Mas não tinha essa ideia de ser humilhado, de apanhar, não era o mesmo tipo. Acontecia em algumas casas, acontecia, mas não era muito comum, entendeu? Porque não era a ideia só de propriedade. Era mais uma ideia, tipo, trabalha para mim e paga sua dívida. Ou então, se fosse um escravo de guerra, né? Que pode ter sido conquistado de outro território. Fica aí. É bom que eu não preciso pagar empregado, entendeu? Então, a escravidão já era uma prática na África para punir crimes e endividamento. Então, por exemplo, a pessoa matou outra pessoa. Então, tinha que servir ali a família dessa pessoa determinado tempo para poder pagar a dívida de vida que o outro deu, né? Poderiam também ser prisioneiros de guerra. Os escravos exerciam diversas atividades, poderiam ser principalmente serviço doméstico, mas também mexiam com a agricultura, mineração e trabalhos artesanais ali para aqueles grupo que o escravizava, tá? A escravidão no continente não tinha função econômica importante. Não era, por exemplo, para vender a pessoa, para pagar uma dívida, não. Normalmente era só para trabalho mesmo, com uma lógica distinta da implantada pelos portugueses. Os portugueses na África. Semana que vem eu vou tentar aplicar, depois que a gente. Vamos finalizar esse capítulo semana que vem. Eu vou tentar aplicar com vocês um jogo referente a isso, tá? Tô procurando alguma coisa que dê pra gente usar. Então participem todo mundo da aula, tá bom? Portugueses na África. Além da busca por metais preciosos e outras riquezas ali no continente africano, né? Lá no período das grandes navegações, que a gente estudou no capítulo 7, se eu não me engano, eles passaram a negociar a troca de africanos escravizados por mercadorias. Agora sim, são os portugueses que vão colocar essa ideia de que vamos fazer acordos para poder vender escravos e assim ser uma. Pode ser, por exemplo, Suelen. Suelen, você tem alguns inimigos, tá? Pode ser a etnia ali do Abreu. Aí você é mais forte, tá? Seu terreno é maior, assim. Então eu sou portuguesa, vou fazer um acordo com você, Suelen. Olha, Suelen, vamos. Como é que eu posso dizer? Tá, se você conseguir conquistar determinado povo e eu vou te dar armamento para isso, né? O armamento português europeu era mais avançado mesmo, diferente de outras da parte cultural, né? O armamento era avançado. Eles já tinham alguma prática com a pólvora, então eles já tinham uma espécie de arma de fogo, né? E aí, nossa, tô passando mal tudo calor. E aí eles vão, aí o português fala assim, Suelen, conquista o povo do Abreu, faz ele de escravo e vende para mim. Eu te dou armamento, vou te dar comida, vou te dar várias coisas, tá? Então a gente vai trocar aqui, olha, escravo por mercadoria, tá bom? Que depois eu vou revender a altos preços. Os cativos eram trocados por diversas mercadorias. Poderiam ser roupa, tecido, barras de ferro, armas, joias, tabaco, bebidas alcoólicas. Tudo isso. Era uma forma porque os africanos eram maus? Não, gente, era também uma forma de sobreviver. Porque vocês vão ver daqui a pouco que aqueles que não entravam em acordo com os portugueses eram atacados. Tá? Então, o tráfico envolvia comerciantes europeus que negociavam com africanos, né? Então, os europeus estavam negociando com os africanos para conseguir ali o território, né? Negociavam africano, chefes militares lideravam liderança política desses movimentos, comandantes de grandes reinos organizavam então expedições de captura, muitas vezes porque os portugueses não tinham domínio no interior da África. Lembra? É um território enorme, é um continente. Eles basicamente dominavam ali, ou conheciam só a costa, só a área litorânea, tá bom? Que era a área que eles ficavam mais. Então, eles decidiram fazer esses acordos com os líderes de vários povos influentes, importantes, né, dos africanos, porque assim eles entravam no território e conquistavam
vários grupos, tá bom? Então, os próprios africanos capturavam outros. Às vezes eram portugueses que iam fazer isso, às vezes sim. Quando eles não conseguiam ninguém para entrar em acordo com eles, eles tentavam eles mesmos invadirem, tá? A gente estudou isso. Quando estudou, por exemplo, o povo de Mali, Urubás, Gana, né? Tiveram vários momentos que foram os próprios portugueses que foram em busca de escravizar esses povos, né? Expedições de captura, a prisão ocorria por meio de guerras e ataques militares. Tá bom? Então, como que ocorria? Os cativos eram primeiramente obrigados a percorrer longas distâncias até a área litorânea, quase sempre amarrados, com pouca alimentação, olha esse aqui, né? E entravam nas embarcações. A partir das embarcações, era um forte processo violento, tá? Gente, tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, coloca aí no chat. Se não tem, faz um joinha aí para mim, por favor. Que agora a gente vai começar a falar do conceito de navio negreiro. Tá todo mundo prestando atenção na aula? Porque nem todo mundo me responde, eu acho que não tá. Coloque no chat o nome de quem tá participando da aula. Acho que eu vou fazer umas perguntas depois, já que ninguém responde nem o joinha. Acho que eu vou fazer algumas perguntas para ver quem que tá entendendo o conteúdo, tá? Valendo ponto, claro. Sempre vale. Então, vamos ver agora o conceito de navio negreiro, tá? Então, eles foram inventados pelos portugueses, eram embarcações que deslocavam rapidamente e aterrorizavam outras embarcações porque elas eram grandes e tinham fortes canhões, tá bom? Para acabar com qualquer inimigo que tentasse ali tomar de conta desse navio, tá? Não eram apenas transporte, mas eram também uma prisão para esses negros que foram escravizados, tá? Que vieram da África. Eu quero que vocês observem aqui essa imagem. Essas imagens são muito importantes para vocês entenderem o conceito de navio negreiro. Aqui a gente está vendo uma cena de rebelião, né? Mas era muito difícil eles se rebelarem no navio. Por quê? Primeiramente, eles comiam uma ração que era uma espécie de um mingau bem fraca, tá? Não era uma coisa assim, nossa, quanta alimentação, normalmente uma vez por dia que eles comiam. Tá vendo que essa parte aqui, o pessoal que tá aqui embaixo, tá praticamente dentro d'água? Mesmo que esteja abaixo aqui do nível do mar, né, não é o ambiente mais adequado, tá, para a pessoa ficar. Muitas vezes esses porões aqui alagavam, as pessoas morriam afogadas, tá? Os primeiros navios negreiros tinham aproximadamente 30 pessoas, depois eles vão ir expandindo, né, 70, até que vão existir embarcações com aproximadamente 700 escravos, mais os marujos. Então, são barcos enormes. Isso daqui que você está vendo, né, nessa imagem, é um momento em que eles poderiam tomar sol, normalmente uma vez por mês. Eles eram colocados ali de dia, né, para poder tomar um pouco de sol. Mas normalmente eles embarcavam desse jeito aqui que vocês estão vendo, tá? Impactos do tráfico negreiro. Gente, eu gostaria que vocês pensassem o que é estar num navio de madeira que entra bicho, entra água, né? Durante quase 4 meses, nessa posição aqui. Você acha que aqui a pessoa tem espaço para andar? Para ficar em pé? Tenta ficar nessa posição aí por 15 minutos. Esse povo está ficando por 4 meses. Ah, professora, e a necessidade fisiológica? Faz aí mesmo. E fica sentado em cima. O xixi, o cocô, se a pessoa vomitava durante o processo, né? Porque tem muita gente que passa mal em navio, não está acostumado. Tudo sentado em cima. Por meses. Fora as doenças. Era muito comum espalhar doenças, certo? Desse modo aqui. Tá? Porque nesse conceito que a gente tá. Vocês estão me ouvindo? Faz um joinha para mim, por favor. Todo mundo sumiu? Ah, beleza.
Então, eu quero que vocês pensem nesse conceito, tá? De ficar sentado aqui nessa posição, todo mundo espremido, sem muito espaço, fora as doenças. Era muito comum nessas embarcações terem ratos, baratas e outros animais que traziam doença, né? Como a tifo, febre amarela e várias doenças que as pessoas ali, todo mundo que entrou em contato e respirou, ou comeu, ou tocou na pessoa doente, morria. Se todo mundo perto um do outro, né? Então, assim, eram condições alarmantes. Chegou às vezes que, tipo, de, sei lá, 700 pessoas que saíram, nem 30% chegavam no, na Europa, eita, nas Américas. Por isso eles levavam mais pessoas para conseguir que mais pessoas chegassem. Não foi um plano muito bom, mas, enfim. Impactos, né? A escravidão de pessoas levou ao acúmulo de riquezas na Europa, um dos fatores econômicos mais rentáveis dessa época histórica. E investimentos que possibilitaram a Revolução Industrial, que a gente vai estudar melhor no ano que vem, lá no início do ano que vem, tá? Nos navios negreiros, desestruturavam suas sociedades. Basicamente, quando eles eram carregados para o navio negreiro, eles separavam famílias, comunidades, para que eles não pudessem, por exemplo, chegou lá no ambiente, vocês falam a mesma língua e vão viver na mesma fazenda, vai que vocês se rebelam. Eles não queriam isso, não. Então, ele separava todo mundo. A partir de 3 anos, você era separado de seus pais, seus parentes, para poder provavelmente nunca veria essas pessoas de novo, né? Para poder aquele grupo ali ser escravizado, desestruturando. Agora que eu vi que tinha. Agora que o chat abriu. Nativos aliados europeus me lembra da conquista do Império Azteca. Exatamente, é a mesma ideia. Suelen e abriu para chamada só, mas vocês estão em mais aí. O Antônio, né? Então, desestruturava a cultura para eles não falarem a sua língua, para eles não praticarem seus atos religiosos, tá bom? Os habitantes reduziram drasticamente, porque várias comunidades foram dizimadas em busca de novas pessoas para serem escravizadas, tá bom? Os reinos foram vendidos. João Pedro. Coloca que é o Fernandes, tá? Que acho que tá aparecendo ali. Tá? Vários reinos inteiros foram vendidos. Então, as lideranças militares que negociavam os europeus pegavam armas, vendiam seus inimigos. A Europa enriqueceu absurdamente, porque eu preciso que vocês entendam o quanto era rentável, até mais rentável do que a questão da escravidão indígena, porque a gente não está falando só de escravizar e vender alguém. A gente está falando também do frete, do transporte. Então, gerava a economia, porque esses navios precisavam abastecer para ficar meses fora em alto mar. Entende como tudo é um sistema gerado, um sistema escravocrata? Tanto que vai ser muito difícil sair disso, porque várias comunidades não queriam que isso acabasse, tá? Então, pegavam armas, vendiam os inimigos, a Europa enriqueceu, podiam se armar e fortalecer seu exército, então fazendo então com que vários povos se fortalecessem também, crescessem também, tá? Porque eles tinham um armamento muito mais forte e pesado do que outras comunidades que não tinham nenhuma ligação com os portugueses. Apenas os grupos que negociavam sobreviviam, virou cada vez mais um sistema indispensável, tanto para a Europa quanto para a África, porque era uma fonte de renda, era uma fonte de armamento, de mercadoria, tá? Para eles, os povos africanos terem mercadorias diferentes, europeias, que eram um pouco mais evoluídas, no sentido que já vai existir a Revolução Industrial, vão acontecer várias coisas, né? Vários processos de mercantilização, muito mais do comércio, né? Estima-se que aproximadamente 10 milhões de africanos foram trazidos para as Américas. Sendo que desses, né, 10 milhões, metade veio só para o Brasil. A gente está falando das 3 Américas, viu, gente? América do Sul, América Central e América do Norte. Todos eles receberam escravos, mas a metade veio para o Brasil. E aí o resto foi dividido nas outras Américas, tá? Vocês não acham que isso afeta drasticamente a forma como a gente pensa, quem nós somos? É lógico que afeta.
porque era a crença deles que vieram. A gente estava falando agora, por exemplo, de colonização. Se vocês se lembram, a gente falou que quando o governador geral vem, né, para a região do Brasil, ele traz aproximadamente 1.000 homens nas embarcações dele. São 1.000 homens. A gente está falando aqui de 5 milhões, tá? Então, eram poucos portugueses comparado à quantidade de africano que vinha. Então, só o Brasil recebeu metade disso, que permitiu com que eles fizessem parte do processo de formação da nossa pátria, da nossa cultura, das práticas religiosas, costumes. Podem ser formas, palavras, tipo banana, zebra, são palavras africanas. Existem outros, vocês podem pesquisar e colocar aí no chat, se vocês... quem não tiver no celular, né, tiver com o celular à parte, pode, ou conseguir me ouvir, pode pesquisar aí palavras no português que são africanas, né? Vocês vão ver, a gente fala várias palavras, outras coisas na parte de cultura, né? Você pode ver alimentação na Bahia, o como não é forte, tradição africana, né? Tipo dendê, por exemplo, que a gente estudou quando a gente estudou os povos africanos, e é uma comida, um óleo extremamente usado, né, nas práticas dessa região. Fala Bahia porque é uma das regiões que mais recebeu, né, que mais teve ali fixado os negros escravizados, tá? A escravidão com caráter comercial, que foi o que eu falei que foi o grande diferencial, né? Ao longo da história, o regime escravocrata foi se modificando. Como eu falei, tinha a ideia de guerra, tinha a ideia de endividamento, mas não tinha a ideia de ser um comércio. Não era a ideia inicial, tá? Acontecia de um outro escravo ser vendido? Acontecia. Mas era muito comum, tá? Acabando a aula. Então, o modelo adotado nas Américas, foi esse de caráter comercial, se relacionou a práticas mercantis. O mercado ampliou seu alcance, implantou um grande número de pessoas, né, do mercado ali a ser vendidas. O trabalho compulsório, ou seja, obrigatório, não se interligava a um grupo étnico, né? Não era só um grupo africano de todos eles que existiam que trabalhavam. Todos eles eram ali levados. Variava dependente do modo de dominação. A escravidão serviu para o racismo. Então é ali a base da Vocês estudaram racismo, preconceito, estudamos isso em filosofia, né? O quanto isso está interligado à ideia de que esse grupo negro, né, era inferior aos europeus, não eram gente, tá? A violência contra a população negra até hoje é muito carregada desse período, tá bom? Uma escravidão extremamente violenta. Na próxima aula eu vou falar sobre um pouco disso, mas para vocês terem uma ideia, na faculdade eu li um livro chamado Capitão Mouro, que é um livro de um jornalista que está estudando sobre uma revolta islâmica, enfim, alguns islâmicos na Bahia, né? Negros. E aí ele conta que teve um período em que existiam alguns negros, né? Formas de violência negra. Conheceu uma história que um grupo, eu acho que eles eram bandeirantes, é que já faz um tempo que eu vou reler o livro, tem que achar ele, e vou reler para falar melhorzinho. Mas acho que eles eram bandeirantes, eles estavam ali bem no sertão, bem no interior do Brasil, e eles levaram um negro para ficar amarrado. O que eles faziam? Ia cortando assim, olha, pedacinhos do braço, da perna e fritando para comer. Eles viam como um animal. E mesmo animal, gente, quem faz isso com animal vivo? A gente considera isso doença, né? E eles faziam isso com os negros. Uma outra coisa que eu vi no Capitão Mouro, né? Eles davam, principalmente os capatazes, que eram quem cuidava ali dos negros, né? Para não fugir, por exemplo. Eles davam, se um bebê nascia, às vezes ele queria castigar, né, de alguma forma, os pais ou a mãe, eles davam para o cachorro comer na frente dos pais, sabe? Então, gente, eram umas coisas assim terrível mesmo. Uma escravidão extremamente violenta, né? A condição de escravizado era de objeto, um bem do proprietário. Então, basicamente, qualquer coisa que o proprietário quisesse fazer com ele, ele podia, porque era um bem. É como você ter um estojo, sei lá. Deixa eu ver aqui. Se eu quiser pitocar meu estojo e botar fogo, vocês vão se importar? Ou vão poder fazer alguma coisa contra mim? Não, o estojo é meu. Então era a ideia. Era como se fosse um bem mesmo essa pessoa, tá? Não era visto como alguém. E eles tinham essa liberdade, então, reduzida, né? Sem autonomia.
uma lógica comercial, né? Além de ser um objeto, a pessoa escravizada era uma mercadoria, um produto com valor. Como eu já disse, como eu falei há pouco tempo, que meu colega fez aquele cálculo, né, de quanto seria em real, para a gente ter uma ideia, aproximadamente, então, um adulto saudável, 44 mil, tá? Isso é mais do que um carro popular novo, né? Que é média 35 mil, um carro popular novo. Então, era todo mundo que poderia ter essa mercadoria com valor? Não. Ainda mais para que você queria ele? A partir dos 3 anos poderia ser vendido, cada idade tinha uma função. A partir dos 13 anos era considerado um adulto, iria trabalhar do mesmo modo, sofrer as mesmas violências que um adulto, tá? Porque eles achavam, não tinha adolescência, né? Então, era a ideia, ser criança, faz práticas ali de criança, não era brincadeira, era normalmente outros tipos de trabalhos, né? Até que você se torna um adulto com 13 anos. Podendo, então, ser comercializado ou trocado. Então, às vezes, queria trocar, eu vendo, troco um negro de 14 anos por uma mãe, sei lá, uma ama de leite, né? Uma mulher que estava ali, que teve o bebê, ou que o bebê foi doado, vendido, enfim, e ela tá com leite, então ela pode dar de mamar pro senhor do engenho, né? Pro filho dele. Filhote. Desumanização do ser. Era a ideia de realmente eles entenderem que não eram pessoas. Era tirar isso deles, tá? Agravando cada vez mais a violência. Destaque no Brasil, né, na colonização, trabalho escravo indígena não era viável, porque não era... Primeiramente que os indígenas conheciam o local, então era muito mais fácil de fugir, né? Todos eles falavam uma língua próxima, então era mais fácil de se comunicar também. Outra coisa inviável, a igreja sofria, ele tinha várias oposições, né? Entendi, então, que esse grupo poderia ser catequizado para fazer parte, então tinham fugas, as doenças. Constantemente, os indígenas estavam morrendo das doenças europeias. Então, não era muito rentável também, as pessoas morriam, rentável no sentido de todo esse comércio, né, ultramarítimo que eu citei para vocês. Então decidiram que não haveria possibilidade ou não tinha por que fazer o tráfico de escravos indígenas. Focaram então no negro, tá? Tráfico negreiro extremamente rentável e aumentava os lucros, né, desses grupos. Primeiramente, vendidos a senhores de engenho, depois para proprietários de açúcar, né, com o objetivo inicial, os senhores de engenho, depois vão ser expandindo assim para a utilidade deles. Necessitavam de mão de obra para o cultivo, tá, de toda essa produção. Os locais que mais receberam aqui, os portos, né, que mais receberam escravos, foi o Porto de Salvador, o Porto do Rio de Janeiro, que é esse aqui, foi o que recebeu depois da metade, né, do século XVIII, que o que mais recebeu foi o do Rio de Janeiro, que é o que vocês estão vendo aqui. O de São Vicente, ali perto de Santos, recebia bastante, o de Recife também, tá? Preparados e bem tratados. Basicamente, o que eles faziam? Não tá no livro, mas eu vou falar para vocês, porque eu já estudei sobre isso. Como é que funcionava? Enquanto no navio eles eram extremamente maltratados, né? Nessas péssimas condições, condições nojentas, insalubres, muito fácil da pessoa morrer e a maioria não sobrevivia quando chegava. Aqueles que sobreviviam, quando eles chegavam aqui, eles eram entregues aos leiloeiros que cuidavam deles por uma semana. Dava comida, dava banho, dava uma roupa. Por quê? Eles seriam leiloados. Você ia querer comprar uma pessoa ou um objeto, enfim, que estava caindo aos pedaços? Não queria, não ia pagar bem. Então, eles cuidavam ali por uma semana bem da pessoa para ela ter um aspecto melhor, tá bom? Para poder ser vendido depois nos leilões. Então, preparados e bem tratados para participar dos leilões, eram contabilizados pelas autoridades alfandegárias. Então, ali eles observavam quantos vieram, quantos chegaram, né? Quais são as condições? Todos os indivíduos acima de 3 anos já começavam ali a ser vendidos e separados por idade, sexo, condições, né, de saúde, se estava bem, se estava mal, e tudo isso variava o preço, tá bom? Desagregados das famílias, como eu disse, para não ter realmente laços de amizade ou familiares, pessoas que eles conhecessem ou falassem a mesma língua, para evitar fuga, para evitar rebelião, porque assim ninguém conversa, ninguém conhece um ao outro, então é muito mais difícil se rebelar, certo?
vendidos com pessoas diferentes, de localidades diferentes, nunca mais viam seus entes queridos. Pós-venda, levavam uma vida de privações e violência. Poderiam ser levados para as zonas rurais, trabalhando nas lavouras, né, de cana, de algodão, de outras coisas. E poderiam ir para a cidade, quando eles eram escravos de ganho, que na semana que vem eu explico o que é isso, né? Que é aquele escravo que não tinha casa, ele tinha um pouco mais direito, quem era escravo de ganho, tá? Os outros não. E poderia ser levado também para a região mineradora, tá bom? Para minerar ali ouro, prata ou o que eles fossem encontrando, tá bom? Utilizados na mão de obra agrícola, especialmente na cana-de-açúcar. Tudo ele, né? Os escravos vão ser negros, escravizados, vão ser a base do sistema econômico colonial, porque eles vão ser a mão de obra de todo esse sistema. Por isso é que vai ser fundamental que eles participem e que eles continuem, tá bom? Vai ser muito difícil de sair disso, porque todos eles eram a favor. Para eles eram como vender animais, ou até pior. Gente, alguém ficou com alguma dúvida? Ou quer acrescentar alguma coisa? Coloca aí no chat, por favor. Se não, muito obrigada. Até amanhã com a aula de geografia.